Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar hoje o capítulo 6, certo? Vamos iniciar o estudo de função logarítmica. Aí hoje nós vamos ver as propriedades fundamentais do logaritmo, certo? Então, imagine que você está no século XVI e precisa fazer cálculos envolvendo números muito grandes. Considere que nesse período não existia calculadora. As máquinas que conhecemos hoje só surgiram no fim do século XIX e início do século XX. A gente tem aqui algumas máquinas, né? Calculadora e esse outra calculadora mais antiga, né? Então, lá no início do século XVII, John Napier, de 1550 até 1617, matemático escocês, introduziu o conceito de logaritmo, pois queria simplificar cálculos matemáticos dos astrônomos e de outros cientistas, certo? Naquela época tinha relacionado muito à física e os cálculos eram mais complicados, certo? Inicialmente, Napier nomeou sua invenção, né, como número artificial e posteriormente logaritmo, que ele vem da palavra logaritmos, criado a partir do grego logos, razão, e aritmos, número, que significa número de razão, certo? Antes de aparecer a calculadora e os computadores pessoais, usava-se réguas de cálculo para fazer essas operações matemáticas. Os bastões de Napier eram um conjunto de 9 bastões, um para cada dígito, que transformavam a multiplicação de dois números numa soma das tábuas de cada dígito. Esse dispositivo originou a conhecida régua de cálculos, considerada como o primeiro computador analógico da história, certo? Aí você vê aqui a imagem, né? No material de vocês também tem, certo? Aí aqui é o exemplo de como eram os bastões de Napier. Aqui é um exemplo de uma multiplicação. No caso, ele queria multiplicar 6 por 384, certo? Aí os bastões vinha como? O primeiro número, né? Como ele só tem uma casa decimal, que é as unidades, a gente contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Vezes o outro número tem três casas. Só que nessa ordem aqui, o que, que ele fazia? Ele começava com 3, ia somando 3 mais 3, e aqui ia completando 15, 18, 21, 24 e 27, que é até a ordem dele, certo? O próximo número seria 8, é a mesma coisa, aí 8, 16, 24, certo? Ia multiplicando por 2. 40, 48, 56, 64, 72 e por último, o último é o 4, né? Então 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 20. Aí ele pegava a linha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? O que que ele fazia? O primeiro número, tá aqui o último algarismo, o 4. Justamente ele vinha para cá. Depois ele pegava 8 mais 10, 8 mais 2, que vai dar 10, certo? 10, aí fica 0 e vai 1. 1. 8 mais 4, 13, mais 1. 8 mais 4, 12, mais 1, 13, não é isso? Fica 3 e vai 1. Aí ele soma o 1 mais esse outro 1, que dá 2, que é o resultado da nossa multiplicação, certo? De 6 por 384, feito por Napier, certo? Um processo bastante interessante. O logaritmo, como instrumento de cálculo, transformou as multiplicações e divisões nas operações mais simples de soma e subtração. Ou seja, eles utilizavam o logaritmo para fazer o que? Em vez de fazer contas de multiplicação, eles faziam somas e subtrações. Vamos ver como é que esse processo acontecia. Preste bastante atenção aqui, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 15, certo? Aqui o que é que a gente tem? 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 5 dá 32. 2 elevado a 6 dá 64. Vejam que todos aqui são potência de base 2, certo? Com seus respectivos expoentes. Aqui são os expoentes da base 2. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2
a gente sabe que é 4. 2 elevado a 3, a gente sabe que é 8. E assim por diante até formar. Aí, o que que acontecia? Com todos os números formados, certo? Se, por exemplo, ele quisesse multiplicar 32 vezes 512. 32 vezes 512. Aí o que que ele olharia? Ele somaria o 5 mais o 9, que dá quanto? Dá 14. Aí ele vai olhar lá no 14, qual é o número que tem embaixo, que dá 16.394, que é o resultado da multiplicação de 32 vezes 512. Isso aí ou seja, ele está transformando a multiplicação, né, numa soma. E como é que ele faz com a divisão? Por exemplo, se ele dividisse o número 16.384 dividido por 32.768, ele vai ter como resultado o quê? Se a gente subtrair 14 menos 15 dá quanto? 14 menos 15 vai dar menos 1, não é isso? Menos 1, ou seja, 2 elevado a menos 1. Quanto é 2 elevado a menos 1? A gente sabe que 2 elevado a menos 1 dá 1 meio. Ou seja, essa divisão aí vai dar 1 meio. Podem até calcular que vai dar certo, tá ok? Prosseguindo. As primeiras tábuas de logaritmos foram inventadas independentemente por Justin Berger e John Napier. Logo depois, Henry Briggs aperfeiçoou essas tábuas apresentando os logaritmos decimais. No livro de vocês podem até encontrar sobre o logaritmo decimal, né? Que também é chamado de logaritmo de Briggs, certo? Existe uma tabela no livro de vocês na página 8. Vocês podem abrir para... Seja, logaritmos decimais a gente vai ver que são logaritmos cuja base é 10, certo? Que não há necessidade de dizer que a base é 10. Não, a gente não coloca 10. Quando você vê só o logaritmo tal, já sabe que a base é 10. Aqui a gente tem alguns exemplos envolvendo divisões, né, do logaritmo de base 10. Ó. A base 10, se vocês forem procurar na tabelinha lá, essas numerações aqui, multiplicação, vocês vão achar os respectivos valores, certo? E aí a definição de logaritmo, sendo n e b números reais positivos, com b diferente de 1, ou seja, o b não pode ser 1. Chama-se logaritmo de n na base b, ó, logaritmo de n na base b, a base é aqui, certo? O expoente x tal que b elevado a x, ó, b elevado a x é igual a n. B elevado a x é igual a n, certo? Ou seja, uma operação ela é inversa da potenciação, ou seja, da exponencial que a gente acabou de estudar. Então, o que a gente vê? Que n é chamado de logaritmando. B é a base e x é o logaritmo. X é propriamente o logaritmo, que isso aqui é igual ao logaritmo, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos. Logaritmo de 25 na base 10, na base 5. Logaritmo de raiz de 7 raiz quinta de 7 ao quadrado na base 7. Logaritmo de 2 na base 10, ou a base aqui não é 10, então a gente não precisa nem colocar a base. A base pode ser omitida, que aqui é um logaritmo decimal, certo? E aqui a gente tem outro logaritmo. Logaritmo de 7 na base E. E é 2,71, que é o número de Napier, certo? Então, a gente escreve da seguinte forma, esse L com esse Nzinho aqui, 7. Aqui a gente já entende que é o logaritmo de 7 na base E, certo? Já fica subentendido que é o logaritmo neperiano, certo, pessoal? Então, vamos lá. Algumas propriedades. Se eu tenho um logaritmo de B na base B, a gente vai ter como resultado 1. Logaritmo de 1 na base B, a gente tem como resultado 0. Aqui a gente pode até ver, ó. Se eu tenho um logaritmo, né? Logaritmo de B na base B. Se fosse igual a x, certo? Ó, igual a x. Vamos lá. Então, b elevado a x, ó. B é a base, elevado a x. Tem que ser igual a quem? Igual a b. Então, pela propriedade lá que a gente estudou lá na equação exponencial, x é igual a 1. Portanto,
provamos a nossa propriedade, certo? Logaritmo de b de 1 na base b. Vamos colocar a mesma coisa. A gente tem um logaritmo, né? Logaritmo de 1 na base b igual a x. A mesma coisa a gente vai fazer. B na base x é igual a 1. Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente pode colocar com b na base x, a gente pode colocar b na base 0. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a 0. Provado a nossa propriedade. Certo? Aqui a gente tem que o logaritmo de a é uma potência k na base b, o k ele vem para cá, certo? Então fica k vezes logaritmo de a na base b, com k pertencente aos reais. Se a gente tem logaritmo de b na base b com k, é igual a k, porque pela primeira propriedade, ó, logaritmo de b na base b é igual a 1. Então aqui é 1, não é isso? E pela segunda propriedade, o k vem multiplicando, então vai ficar o que? 1k, né? K vezes 1, pela primeira propriedade, que dá igual a k. Provado outra propriedade. Se eu tenho logaritmo de a b elevado a k, então o k aqui, no caso, ele vem 1 sobre k, ó, vezes o logaritmo de a na base b. E por último, nós temos o b elevado a logaritmo de a na base b, tá vendo? O b aqui cancela com o b, sobra só o a. Certo, pessoal? Uma propriedade, vamos para um exemplo aqui, olha que interessante. O logaritmo de 64 na base 32. A gente vai usar algumas propriedades que a gente acabou de ver. Então, logaritmo de 2 na base 6, que 64 é 2 elevado a 6, e o logaritmo, o 32 é 2 elevado a 5. Esse 6, ele passa para frente multiplicando. E esse 5, ele passa multiplicando, só que invertido. Então, 1 sobre 5. Vezes o logaritmo de 2 na base 2. A gente sabe que o logaritmo de 2 na base 2 é igual a quanto? 1, né, pessoal? Pela primeira propriedade. E essa aqui é a terceira e a quarta. Então, vai ficar 6 vezes 1, né? Isso aqui é 1. Então, ficou 6 sobre 5, que dá igual a 1,2. Podem até calcular aí na calculadora que vai dar certo. Então, o logaritmo de 1 sobre 125 na base 25 é igual a quanto? Como é que fica? 1 sobre 125 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 3, certo? E 25 é 5 elevado a 2. Então, o menos 3 vem para frente multiplicando, menos 3. E o 2 vem invertido multiplicando, 1 meio. Vezes o logaritmo de 5 na base 5. Logaritmo de 5 na base 5, a gente sabe que é quanto? 1, certo? Então, menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 3, dividido por 2, que vai dar menos 1,5, certo? Algumas propriedades operatórias que a gente também tem que ver. A gente sabe que, sendo A, B e C reais positivos, B tem que ser diferente de 1, temos as seguintes propriedades. O logaritmo do produto, né? O logaritmo do produto, a gente tem um número A vezes C na base B, então a gente vai ter o logaritmo de A na base B e o logaritmo de C na base B. Novamente, estamos transformando um produto em uma soma. E o logaritmo do quociente é o quê? A mesma coisa aqui, ó. Logaritmo de A dividido por C, nós vamos ter o logaritmo de A menos o logaritmo de C na base B, certo? Então, uma divisão em uma subtração. E o logaritmo de potência, que a gente já viu essa propriedade lá no início, né? Que é o logaritmo de A elevado a N na base B, o N passa para cá multiplicando. A gente já viu, certo? Só para dar uma reforçada. E a gente também tem a mudança de base de um logaritmo. O que que acontece? Se eu tenho A, B e C, reais e positivo, B diferente de 1 e C também diferente de 1, vocês vão ver por que o C é diferente de 1, porque o C também vai virar uma base. Se eu tenho um logaritmo de A na base B, eu posso colocar logaritmo de A em uma base C, dividido pelo logaritmo de B em uma base C. Tá vendo? A base é igual. Então, vamos ver um exemplo.
Dados logaritmo de 2, ó, logaritmo de 2 aqui é decimal, na base 10. Então, igual a 0,3, logaritmo de 5, 0,7. Isso aqui são aproximações, certo? Então, o logaritmo de 50 na base 2, o que, que a gente pode fazer? Eu posso colocar o logaritmo de 50 na base 10, ó, que é 10, não tem, então é logaritmo. E logaritmo de 2 na base 10. Então, logaritmo de 50 é a mesma coisa de logaritmo de 5 vezes 10, dividido pelo logaritmo de 2. Lá na propriedade que a gente acabou de ver, então a gente vai ter um produto transformado em uma soma. Então, logaritmo de 5 na base 10 mais logaritmo de 10 na base 10. Preste atenção que aqui é logaritmo, certo? Ó, até escrever aqui para poder vocês visualizarem melhor. Só que é ruim aqui de escrever com o mouse, mas vamos tentar aqui. E a base aqui é 10. Lembrando, ó, logaritmo de 10 na base 10. A gente sabe que é quanto? Que é igual a 1. A primeira propriedade lá que a gente viu. Certo? Então, o que, que a gente vai ter? O logaritmo de 5 eu tenho, 0,7. O logaritmo de 10 eu sei, que é 1. O logaritmo de 2 ele deu, 0,3. Então, fica 0,7 mais 1, 1,7 dividido por 0,7, multiplicando 2 por 10, 17 sobre 3. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui, certo? E na próxima a gente